Fala, meu aluno, professor Thiago Penha aqui de Química para mais uma aula de Físico-Química com vocês, tá? Você sempre é o nosso convidado. Você que conhece nossas aulas, convida seu amigo, convida aquele cara que quer passar no vestibular, convida lá o colega da rua, convida o colega da sala, que nós estamos aqui para aprender Química. E hoje eu quero trabalhar com vocês uma aula de soluções, só que nós vamos trabalhar sobre mistura de soluções. Sendo mais específico, nós vamos trabalhar mistura de soluções de mesmo soluto, tá? Esse é o nosso título de hoje, mistura de soluções de mesmo soluto. Tiago, mas como é que é isso? Eu não estou entendendo, mesmo soluto, o que é que eu estou misturando aí? Eu estou confuso. Vem comigo para você acompanhar e entender o que nós estamos falando. Minha gente, é o seguinte, dessa vez eu não vou diluir como foi feito na aula anterior. Você que tem acompanhado nossas aulas aí, sabe que no nosso cronograma aí nós tivemos uma aula de diluição. Agora eu vou misturar soluções já preparadas, né? Soluções de mesmo soluto. Vamos entender isso direitinho. Vamos lá, vamos imaginar que eu tenho aqui um primeiro recipiente. Eu tenho aqui a minha primeira solução, que eu vou chamar de solução A. Solução A. Então, se isso aqui é uma solução, não custa nada lembrar que isso aqui tem um volume e tem uma concentração. Vamos chamar de volume A e concentração A, tá? VA e CA. É o volume e a concentração da minha primeira solução. Vamos imaginar também que o meu soluto aqui é o sal de cozinha. O cloreto de sódio, todo mundo conhece, meu soluto é o NaCl, está aqui, ó, NaCl. Muito bem, tá aí a minha primeira solução já organizada, solução A. Eu vou agora pegar aqui um outro recipiente, porque eu quero uma outra solução, tá? Claro que essa outra solução, ela também contém um soluto NaCl, tá? Contém um cloreto de sódio aqui, ó, mesmo soluto, só que é uma outra solução. Tanto é que eu vou chamar isso aqui de solução B. Solução B. Eu tenho aqui um determinado volume, volume B, e uma determinada concentração, concentração B. Então eu tenho aqui disponível, eu tenho em mãos duas soluções do mesmo soluto. Tiago, mesmo soluto, tá aqui, ó. Bora colocar aqui de vermelho. Bora lá, canetinha vermelha para nos ajudar, ó. O mesmo soluto, ó, NaCl, NaCl, cloreto de sódio, cloreto de sódio. É como se eu tivesse a sacarose, sacarose, cloreto de cálcio, a mesma substância, o mesmo soluto dissolvido na solução. Só que eu vou misturar essas duas soluções a fim de transformá-las em uma só. Se eu vou misturá-las, né, eu tenho aqui uma nova solução. Então vamos desenhar um novo recipiente, vamos colocar ele um pouquinho maior que o anterior, porque eu vou misturar e agora eu tenho uma solução final. Solução final. Se eu estou misturando essas duas soluções, o meu volume final aqui, gente, ó, é VA mais VB. Então o volume da mistura são os dois volumes ali, né, que eu misturei. Imagina. Vamos supor que tu pegue aqui, ó, vou criar aqui um valor, imaginar aqui um valor para VA. Eu tenho 100 ml de VA e VB 200 ml. Então pense comigo, tu vai pegar 100 ml com 200 ml e vai colocar no mesmo recipiente, no mesmo frasco, no mesmo depósito, no mesmo copo. Então tu tem um volume final de 300 ml, ó. Então, não esquece que o volume final é o somatório dos dois volumes misturados. Tiago, eu posso dizer a mesma coisa, afirmar do mesmo jeito aí para a concentração final? Não pode fazer isso. A concentração final não é Ca mais Cb. Normalmente, a questão nos pede para achar essa concentração final. E eu vou te dar aqui uma certeza. Não é Ca mais Cb, mas uma certeza tu vai ter. Que esse valor de Cf, de concentração final, vai ser um valor entre Ca e Cb.
um valor intermediário. Não estou dizendo que vai ser exatamente uma média, mas vai ser um valor entre eles. Não pode ser maior do que os dois e nem menor do que os dois. Tem que ser um valor intermediário. Se tu estiver fazendo um cálculo e tu perceber que esse valor ficou abaixo dos dois, corrige logo, apaga, dá logo uma olhadinha na questão que tem alguma coisa errada. Nem pode ficar também nem menor e nem maior. Tem que ser um valor intermediário. E claro que se eu estou misturando solutos iguais, a minha nova solução continua sendo uma solução de NaCl. Ó. Eu continuo com cloreto de sódio. É o mesmo soluto. Então eu tenho uma nova solução de NaCl. Tiago, como é que eu resolvo questões disso aí? Como é que eu faço? Eu já sei que quando é mistura de soluções. Soluções já estavam preparadas e eu juntei. Como é que eu resolvo isso? Tu vai resolver pelo que eu chamo de fórmula da vaca. Tu já ouviu falar da fórmula da vaca? Tu vai usar a fórmula da vaca. Olha só. Nós temos Va e Ca, né? Va e Ca, vaca. E eu tenho aqui Vb e Cb. E aqui Vf e Cf. Como é que eu uso isso? Como é que é essa fórmula da vaca? Vou colocar aqui em cima, ó. Vaca, Va e Ca, mais Vb e Cb é igual a Vf e Cf. Eu costumo brincar com fórmula da vaca. Eu tenho aqui, ó, vaca mais o boi vai dar filhote. Está aí, ó, para a gente não esquecer. A vaca mais o boi vai dar filhote, tá? Eu vou multiplicar Va e Ca, volume de A e concentração de A, mais a multiplicação de Vb e Cb. Isso vai resultar no volume e concentração final. Então, é uma fórmula diferente da diluição. E, Tiago, deixa bem claro aí para mim, por que isso não é uma diluição? Na diluição, nós acrescentamos mais solvente na solução já existente. Você tem uma solução em mãos, já preparada, toda montadinha ali, organizada, e você vai lá e joga mais solvente. Já tinha solvente, mas tu adiciona mais. Aí tu está diluindo. Aqui, eu estou misturando duas soluções. Então, eu tenho duas soluções, eu pego uma solução A e misturo com a solução B. Eu tenho uma solução nova, solução final. Então, a fórmula da vaca é o nosso recurso. Pois bem, turma, bora colocar isso em questão, vamos colocar isso em prática, vamos fazer um pouquinho aqui de matemática. Então, eu quero te convidar aqui a fazer a nossa primeira questão. Vou te mostrar que isso aqui não tem nada de difícil. A questão, ó, tu já pode até começar montando teus recipientes. Se tu acha que isso aqui facilita a tua vida, eu já faço isso, ó. Já vou deixar aqui, ó, dois recipientes montados que eu posso misturar aqui duas soluções. Mas claro que tu pode pegar questões aonde se misture 3 soluções, 4, não é muito comum. O que predomina nas questões é mistura de 2 soluções. Mas se fosse 3 ou mais, dava para resolver ainda com esse raciocínio da fórmula da vaca. Mas claro que tu teria ali um acréscimo de uma outra solução, que poderia chamar de solução C. Mas calma, vamos resolver primeiro essa questão aqui, vamos concentrar, né? A questão está dizendo assim, bora marcar aqui, de verde. Misturam-se, pronto, ela já entregou aqui do que se trata, eu estou misturando, ó. Misturam-se 100 ml de uma solução de hidróxido de potássio de concentração 4 com 300 ml de uma solução de mesma base, de novo hidróxido de potássio, né, mesma base, de concentração 2 gramas por litro. Ele quer a concentração em gramas por litro da solução final. Tu conseguiu pegar aí as informações que ele foi fornecendo? Vamos organizar, vamos lá. Ele está misturando, então eu tenho aqui a solução A e a solução B. Vou misturar essas duas soluções. A fim de quê? De obter uma solução final, mas vamos organizar os dados das soluções misturadas. A minha primeira solução tem um volume de 100 ml. Vou chamar isso aqui então de VA. VA, 100 ml. Tá? Deixa eu organizar, isso aqui não saiu muito legal, peraí. Não bagunça, Thiago, não bagunça, vamos ajeitar. Meu volume aqui, VA, é igual a 100 ml, que é a minha primeira solução. E essa solução, ela tem uma concentração de 4 gramas por litro.
é uma solução de hidróxido de potássio, uma solução de KOH, é uma base, né? Uma base inorgânica. Eu misturo isso com uma outra solução que eu estou chamando de solução B, e essa solução ela tem um outro volume, né? Vou chamar de VB, 300 ml, tá aqui, a questão me deu. 300 ml de concentração igual a 2, então minha concentração B é igual a 2 gramas por litro. Galera, mesma base, ou seja, de novo de hidróxido de potássio, mistura de soluções de mesma base. Isso aqui vai nos levar a ter uma solução final. Uma solução final. Quanto aqui é esse volume final? Bora colocar aqui com nossa canetinha aqui roxa. E aí, meu volume final é de quanto? Lembra que o volume final é VA mais VB? Então, tu não pode esquecer que é 100 ml mais 300. Então, meu volume final é de quanto aqui? 400 ml, ó, não posso esquecer disso. E ele pede a concentração final. Galera, eu tenho uma nova solução, então eu preciso achar minha nova concentração. Uma certeza nós temos, esse valor tem que ficar entre 4 e 2. Essa nova concentração, ela tem que resultar em um valor entre as concentrações que eu estou misturando. Ó. Pode ser 2,1? Pode. 3,9? Pode, tem que ser um valor entre 2 e 4. E já que é mistura de soluções de mesmo soluto, vamos lá para a fórmula da vaca. Aquela fórmula da vaca, ó, vaca mais o boi, ó, tá aqui, ó. Nós temos aqui o filhote. Quem é VA? 100 ml. CA 4. VB 300. CB 2. Eu estou só substituindo. VF é 400. E eu quero achar CF. Aí tu me diz assim, e Thiago, eu estou entendendo que tu está substituindo na fórmula, mas tu não tinha que transformar esse volume para litros? Não precisa. Se todos estão na mesma unidade, pode deixar todo mundo em ml sem problema nenhum. Porque se você transformar um deles, você vai ter que transformar todos. Então, se tu transformar VA para litros, tu vai ter que transformar VB e VF. É um trabalho em vão. Transformando ou não, tu vai ter o mesmo resultado. O 1000 que tu vai usar para dividir ml para transformar para litro é o que tu vai usar para os outros também. Matematicamente eles se cancelam. Então a gente resolve aqui nossa matemática, né? Nós temos, vamos lá, 400 mais 600, né? Vocês concordam aí comigo? É igual a 400 CF. O que eu tenho? Bora resolver aqui. Como é que eu acho que o valor de CF? Vou imprensar aqui, mas vai dar certo. 400 mais 600 eu tenho 1000. Vou dividir por 400. Tu pode logo cancelar 0 com 0 aqui para facilitar a tua vida, né? Tu tem 10 dividido por 4. 2,5, ó. Olha a nossa concentração final, ó. Vamos jogar aqui em cima, ó. 2,5 gramas por litro. Tá aí o nosso resultado final, 2,5. Senhores, acabei de achar a concentração final. Percebeu que ficou um valor intermediário aí entre 2 e 4? Um valor entre as concentrações que foram misturados, tá? Tá aí a minha concentração final. Tranquilo? Não esquece, tira um print da questão antes da resolução e tira um print com ela resolvida, para você fazer e ver se bate com a resposta, né? Essa foi a primeira, nosso primeiro treino. Nós vamos treinar, vamos fazer mais uma questão. Custa nada, né? Mais um treino não faz mal para ninguém. Mais uma questãozinha aqui com vocês. Bora lá, tu vai me ajudar. Dessa vez eu vou montar minhas soluções aqui em cima, ó, que eu vou deixar o espaço de baixo para os nossos cálculos. Então, já estou montando aqui meus recipientes para ficar tudo na tranquilidade, ó. Já tem aqui solução A, solução B e aqui a minha solução final. Bora ler a questão. São adicionados 200 ml de uma solução de glicose, é o meu soluto, de concentração 0,5.
Então, eu tenho uma solução de glicose, 200 ml, 0,5. Vou colocar aqui, ó, 200 ml é o meu volume, né, o volume de ar, e a concentração 0,5 mol por litro. Mol por litro. Isso aí é adicionado, ele diz que são adicionados. É adicionado a 300 ml, de novo de glicose, mesmo soluto, de concentração 0,2. Então, meu volume aqui é de 300 ml e a concentração é 0,2. E turma, eu estou misturando duas soluções de glicose, duas soluções de mesmo soluto. Quer dizer que eu vou ter uma nova solução de glicose. A solução final é de glicose, né? Mas e aí, Thiago? O que ele está querendo nessa questão? Ele diz assim, ó. Olha a última informação, a pergunta lá no parágrafo lá final, ó. A concentração em mol por litro da solução final vale... Então, da solução final, ele quer a concentração final, ele quer o valor de CF. Mas eu preciso do volume final. Lembra que o volume final é o somatório dos dois volumes? Eu preciso somar VA mais VB. Então, eu tenho aqui um volume de 500 ml, turma. Olha aí, ó, volume final. Eu estou com a faca e o queijo na mão. Tudo que eu preciso já está na questão. Eu vou usar que fórmula que me ajuda? Lembra? Mistura de soluções de mesmo soluto. Tu não pode esquecer, fórmula da vaca. Está aqui, ó, VA vezes CA mais VB vezes CB é igual a VF vezes CF. A fórmula da vaca, pura substituição. Vamos fazer isso. O valor de VA é 200, CA é 0,5, VB é 300, CB 0,2, só substituindo, turma. VF é 500 e eu quero achar a concentração final. Não vou transformar volume porque está todo mundo em ml, não precisa transformar para litro, já conversamos sobre isso na questão anterior. E vamos fazer nossa matemática, né? 200 vezes 0,5, 100. Aí eu tenho 300 vezes 0,2, 60. Que é igual a 500 CF. Matemática agora, só resolver nossa matemática, né? Eu quero achar o valor de CF, 100 mais 60, 160. Mas vou ter que dividir isso aqui por 500, né? Isolando aqui CF, né? Jogo esse 500 aí no meu denominador, isolando. Então, eu tenho 160, vou dividir isso por 500, eu tenho exatamente 0,32 mol por litro. Olha o nosso resultado, gente, ó, 0,32 mol por litro. Deixa eu ajeitar aqui para não nos atrapalhar. Espera aí, 0,32. Bora colocar aqui. Isso aqui é a nossa concentração final, ó. 0,32 mol por litro. Letra B. Pronto, questão resolvida. E o valor que eu encontrei, observa só, a concentração final, um valor intermediário entre CA e CB. Quanto é que era o valor de CA? Bora colocar aqui canetinha verde. Vamos colocar aqui a caneta verde. O valor de CA era 0,5, né? E o de CB era 0,2. Então eu tinha 0,50 e 0,20. Mesma coisa, né? 0,5, 0,2 e 0,50, 0,2. O valor que eu achei, 0,32, um valor intermediário. Ah, Thiago, então toda vez que eu achar esse valor intermediário, pronto, já posso ficar tranquilo que está tudo certo. Calma, que tu pode errar na matemática, dar uma vacilada aí numa multiplicação, numa divisão, e sem querer encontrar um valor intermediário, 0,40, né? E na hora não é o resultado. Mas pelo menos quando você encontra esse valor ali entre as concentrações, tu já suspira mais calmo, porque tu sabe que tu esteve no caminho, né? Ou fez tudo certinho. Minha gente, meu aluno, resolvido mais uma questão de mistura de soluções de mesmo soluto, tá? E eu finalizo a nossa aula por aqui, mas já deixo o meu convite. Já te espero para a próxima aula
Mistura de soluções com solutos diferentes. Deixo meu abraço e bons estudos.